Olá a todos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente saber os tempos em que a gente está vivendo. Uma vez que a palavra de Deus diz que sobreviriam tempos difíceis nos últimos tempos. Isso a gente sabe pela palavra do Senhor e pelas profecias. E eu vejo que muitos cristãos estão dormindo, porque o mundo já dorme. Então essa palavra é para você e para mim também, para nós aqui do canal. A gente tem que ser aquela testemunha que vai estar acordada e vai acordar irmãos. A gente vai verter azeite de ouro, assim como diz lá em Apocalipse 11 e em Zacarias 4. Então, esse é um vídeo de alerta, porque a gente tem que saber o cenário em que a gente está vivendo. O que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24? Que nos últimos tempos viriam o quê? Pestes, guerras, fome, né? E que lá na última semana as pessoas iriam desmaiar quando visse que chegou aquele tempo. Então, para que você não seja pego de surpresa, a gente precisa saber analisar os tempos em que a gente está neste momento. A gente veio agora de uma pandemia no ramo mundial, onde infelizmente matou muitas pessoas. E no pós-pandemias tem muitos problemas, porque assola a economia. E assolando a economia, vai gerando muita inflação, que a gente sabe. É só a gente ir no supermercado aí que a gente vai ver o preço das coisas, frutas, os alimentos, está muito caro, não está compatível com o salário. Eu andando pelo meu trabalho, a gente encontra muitas pessoas tristes, né, reclamando, muitas pessoas depressivas, pessoas novas, tomando remédios fortes, tarja preta. E é muito triste a pessoa que não conhece a palavra de Deus, porque não entende o cenário que a gente está vivendo. E você pegar a palavra de Deus que é tão ampla e que é tão absurda de conhecimento que o Senhor quer passar para nós, é difícil a gente passar isso para essas pessoas em pouco tempo. E a verdade é que a maioria das pessoas não querem dar ouvido à palavra do Senhor. E foi assim em muitas histórias da palavra de Deus. Lembra lá de Jó, lembra lá de Noé, né? Lembra lá de Jeremias falando com o povo não dava ouvido. Essa palavra ela é para mim e para você, e espero também que essa palavra chegue a pessoas, né, do mundo que possam dar ouvido e voltar para Cristo. Então, direciona esse vídeo aí para, né, as pessoas. O que acontece, irmãos? Há poucos dias atrás, a gente entrou aí em uma festa comemorativa aí do nosso país, né, que é o Carnaval. As pessoas, né, têm mania de fazer sensacionalismo, falando, olha lá o bloco do Carnaval, fizeram um demônio lá arrastando Jesus e tudo. Mas Satanás, ele é astuto e a luta dele é muito maior do que isso que essas pessoas fazem. A luta dele é espiritual, em arrastar a maioria das pessoas e cegar as pessoas, e a gente tem que estar em alerta. Ele conseguiu arrastar a terça parte do céu, das estrelas do céu, esses anjos caídos. Então nós que somos carne, a gente tem que se apegar ao Espírito e pegar com a palavra de Deus e entender o cenário em que a gente está vivendo. Neste carnaval, eu não entendo o que as pessoas estão comemorando. Esses dias eu fui no supermercado, a banana estava R$ 10 o quilo. Não precisa da gente saber de economia para a gente saber que a gente está vivendo tempos difíceis, de inflação alta, o salário já não é mais compatível. E como a palavra diz que nos últimos tempos as pessoas iam desmaiar quando visse as coisas grandes que iam vir. A gente nem chegou nesse tempo ainda, e eu sei que é proibido falar, né, divulgar, mas a taxa de suicídio ela tem aumentado muito. Eu peguei uns dados aqui, a gente não pode falar muito, até mesmo aqui na minha cidade. Muitos jovens, né, com doenças sexualmente transmitível, né, DST. Eu peguei esse dado com um estudo com uma enfermeira, esses dias que deu um curso aí para nós, estava falando para nós, é uma coisa absurda e que não pode divulgar. Muitos jovens, né, pegando essas doenças, né, então são pestes ali que a palavra do Senhor foi falando, que foi assolando o mundo. Aí, pessoal, a gente vê o que veio assolando o mundo, uma coisa que ninguém imaginava, como foi a pandemia. E poucos dias agora também, o que aconteceu?
o terremoto que deu lá na Turquia e pegou uma parte da Síria também. Então, terremotos, né, abalos sísmicos, né, na natureza, principalmente naquele lugar ali que tem muitas coisas, né, a se cumprir na Turquia, na Síria, teve ali muitos mortos. Então a palavra de Deus diz que vinham o quê? Pestes, terremotos, maremotos e por aí vai. Guerras. A gente vê também o que aconteceu lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Guerras ali por território. Então o mundo, ele tá um caos. Então eu espero que você acumule azeite de ouro, foque na palavra, foque nas profecias, né? Estude aqui com nós aqui no canal. Peço para vocês também se inscrever no canal do nosso irmão Luiz Chemoyama. Ele teve um problema lá com o canal Reino Eterno e ele está com um canal secundário lá, a gente acompanha bastante também, chama Os Sete Trovões. Então é um canal muito bom, a gente indica muito para vocês, a gente aprende muito com ele também. É um homem de Deus, muito dedicado na palavra. Vocês podem acompanhar lá que vocês vão gostar muito. Nós temos que ser o povo que não vai dormir nesses últimos tempos. Porque o mundo lá, eu vejo que as pessoas estão dormindo completamente. Eu separei um texto aqui em Jeremias 50, eu quero que vocês acompanhem comigo. É um texto que eu gosto muito, porque eu já repeti muitas vezes os textos lá de Zacarias, Miqueias, da união das duas casas, né, lá em Ezequiel também. E para não ficar muito repetitivo e a gente mostrar que a palavra do Senhor inteira diz sobre a união das duas casas, né, e a volta de Cristo, eu quero que vocês acompanhem lá em Jeremias agora, no capítulo 50, no verso 3, que diz assim: Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará a sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugirão e se forão. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão. Os filhos de Israel. Os filhos que foi disperso, né, nas nações. Aqui está a igreja, irmãos. Essa é a revelação. Eles e os filhos de Judá se juntamente andarão para ele chorando. Virão e buscarão o Senhor seu Deus. Olha que palavra profética. Pelo caminho de Sião, né, lá em Jerusalém, perguntarão para ali dirigindo o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes e as deixaram desviar de montes do outeiro, e andaram-se esquecendo do lugar do seu repouso. Então, este é mais um texto dos aleatórios que tem em toda a Bíblia, falando que nós, a casa de Israel, vamos se unir com a casa de Judá e vamos estar lá nesse tempo acima, né, do outeiro ali com Cristo reinando. Então este texto aqui ele é muito importante porque ele é profético, porque no tempo de Jeremias ele profetizou que teve os 70 anos de cativeiro na Babilônia, mas depois que teve o libertador, não teve o cumprimento dessa profecia. Então ela é uma profecia que está solta aí no tempo, que vai acontecer depois da última semana de Daniel, né, para cumprir ali as 70 semanas e as 7 maravilhas de Daniel capítulo 9. Então está atrelado aqui com Jeremias capítulo 50. Então é um vídeo de alerta, a gente analisar o cenário em que a gente está vivendo e a importância de saber sobre as profecias, porque senão a gente vai dormir, né? As pessoas vão dormir e é nosso dever alertar. Espero que de alguma forma esse vídeo possa ter contribuído alguma coisa aí para você. Peço para vocês que possam compartilhar, dar uma curtida aqui nos nossos vídeos e que a gente possa estar crescendo em conhecimento para que possa vir mais estudos aí para frente. Tudo bem? Então, até o próximo estudo. Fiquem na paz.